Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Infelizmente, o nosso Flamengo acabou se despedindo da Copa do Brasil, mas tem muita coisa aí pela frente e coisas maiores, né? A verdade é essa. Vou passar aqui para vocês, eu quero só um ponto só sobre o jogo, no aspecto até desse momento do Flamengo do Felipe, que eu acho aí é individualizar até uma questão dentro de campo, que eu acho que o Felipe precisa dar uma olhada, tá? E tem até um número aqui que deixa bem claro essa impressão e essa percepção imediata que a gente tem ao ver a partida, mas eu acho que acaba sendo comprovada, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês. E agora, qual é o remédio do Flamengo? Todo mundo sabe que é vencer. Ora, agora o remédio é vencer. O remédio agora é confirmar, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, que tem essa regularidade, que o Flamengo briga pelo título, brigar até o final e conseguir conquistar esse título brasileiro, então é a melhor resposta. Não tem, cara, não tem mistério, não tem outro caminho. E, além disso, a Copa do Brasil sai do calendário do Flamengo. O Flamengo tem um calendário extenso, como a gente sabe, times que brigam por títulos, né, tem esse calendário extenso, então saiu dali prováveis 6 datas que ainda viriam pela frente, né, de quarta, de semi, de final. Tomara que tenha essa coincidência, se confirme de novo. Toda vez que o Flamengo caiu antes, o Flamengo chegou, né, no Brasileirão daquela maneira que vocês sabem. Vamos torcer para que isso se confirme novamente. E só nesse mês de agosto ainda tem jogo pra caramba. E nesse mês de agosto tem Copa Libertadores, né? Disputa fora de casa, a vaga, né, novamente. E aí eu abro um parênteses. Tivemos ali 2 pênaltis perdidos, né? Samuel Lino, tivemos ali o pênalti perdido do Wallace Ian, né, sendo ali o último, né, apesar de, na minha opinião, do Samuel Lino é o mais importante na disputa, porque aí colocaria o Flamengo em vantagem. Mas enfim, a gente já falou sobre isso ontem no pré. O Wallace Ian bateu porque era beleza, era ele pra bater, porque ele treinou pra caramba e era um dos melhores batedores, ou ele bateu porque teve gente grande que acabou dando uma escondida na hora? Ninguém levantou o dedo, ninguém deu aquele contato visual. Isso aí, só os caras ali vão poder responder. Só os caras ali vão poder responder. É o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês sobre isso e a gente fala sobre aqui o Flamengo, porque eu acho o seguinte, cara, é vencer agora, né? Tem jogos do Campeonato Brasileiro, tem jogo de Libertadores, o melhor remédio pro Flamengo é esse, não tem muito mistério. Só que eu acho que tem o seguinte, esse Flamengo começa a partida, que é até com uma escalação ali que tem muitas escolhas alternativas, né? Não é o Flamengo titularzão e tal. Cara, esse Flamengo começa bem o jogo. Esse Flamengo joga bem. Os primeiros 45 minutos desse Flamengo é um bom primeiro tempo. O Flamengo consegue, nesse jogo, fazer algo que ele não vinha fazendo há alguns jogos anteriores. Se esse jogo, por exemplo, fosse pelo Campeonato Brasileiro, onde não decretaria nada, iria ser uma partida positiva do Flamengo. O Flamengo ia conseguir corresponder. Fez um bom jogo. Agora, tem um ponto, que é o seguinte, que eu acho que tá demonstrando, né, ao longo das últimas partidas. O Felipe tem a permanência por aquela ideia. Double pivô, né, que ele chama, né, que são os 2 volantes e tal. Entre eles é o Everton. Cara, está havendo uma discrepância. É nítido que está havendo uma discrepância. Não que eu acho que o Everton Araújo tem que ser o Jorginho. Ele não vai alcançar esse nível, porque também está um nível de carreira, né, bem diferente. Pode ser até que ele ultrapasse. Mas hoje não. O Felipe tira o Pulgar, vamos colocar aqui, né? Ele tira o Pulgar do time. Essa é uma crítica que, cara, isso é muito pertinente. Ele tira o Pulgar do time porque o Pulgar tá machucado. E coloca o Everton. O Everton tem a mesma responsabilidade do Pulgar. Cara, isso eu acho que é um erro. Então você mantém aquela estrutura, tira aquele jogador e bota um outro. Só que entra um cara que não tem as mesmas, vamos chamar assim, valências do jogador que estava. Então o que acontece? Acaba havendo uma discrepância. É nítido que existe uma discrepância. E é nítido que pela forma do time ser armado e tal, tem responsabilidade. Vamos recapitular. O Felipe, quando monta esse Flamengo, é Pulgar e De La Cruz. Pulgar, De La Cruz. Aí começam algumas ausências do De La Cruz e tal ali, mas é Pulgar e De La Cruz. Eles têm passe, eles têm essa dinâmica ali pra sair. Podem errar, não são perfeitos, mas tem essa dinâmica. Jorginho entra pra esse time no Mundial. Parece que o Jorginho já tá jogando no Flamengo há muito tempo. Por quê? O Jorginho tem isso. O Jorginho tá apto
né, pra fazer esse tipo de jogo. Então tu vê, o Jorginho consegue. Pô, pro Jorginho, vai lá, joga tranquilamente. O Everton entra, ele tem que fazer a mesma coisa. E qual tá sendo o grande problema do Everton? Conseguir fazer essa distribuição, passar a precisão. E aí o número do jogo, quando você pega alguns números da partida, individuais, eles ficam, por exemplo, evidentes. Vamos lá. O Jorginho, como, porra, já era de se imaginar, tem 93% de passes certos. 93, né? Ele tentou 60 lá ao total, conseguiu acertar 93%. Perfeito. O Everton Araújo, que tem a mesma responsabilidade do Jorginho, porque eles jogam na paralela, já vai para 79. De 93 para 79, a diferença já é uma diferença considerável. E aí, por exemplo, quem é o compatível a esses dois no adversário? É uma outra responsabilidade, joga-se de uma outra maneira, mas como função é o Alan Franco. O Alan Franco, mas o Alan Franco, o Atlético joga de uma outra forma, né? Joga muito, rifa, joga muito mais lá. Os jogadores do Atlético ficam muito menos apertados do que o jogador do Flamengo, porque não tem, meu irmão, é chutão o tempo inteiro, bota o Hulk pra brigar pela bola e tal. O Alan Franco consegue bater 94. Então você vê, num jogo muito mais simples, mas você vê a discrepância da posição entre os jogadores, tá sendo do garoto, que não consegue. E aí, na boa, eu nem tô culpando o garoto. Nessa aí, é como se você pegasse uma pessoa profissionalmente e solicitasse a ela que ela fizesse uma função que ela não está preparada para isso. Ele não está preparado para isso. Para fazer da maneira... Até porque se ele tiver... Pô, você está comparando esse cara a Pulgar, a Jorginho, jogadores que são praticamente especialistas nesse tipo de, né, de situação. De La Cruz. Né? O garoto certamente estaria valendo bilhões aí no mercado. Tem que evoluir. Mas aí o Felipe fica pedindo tem essa solicitação dessa repetição, né? E eu acho que tem que ser revisto isso. Bom, nesse jogo que o Flamengo fez bem, o gol é bonito do Flamengo. Construção bacana. A rapaziada lá da frente deu certo, né? Cebolinha, Plata, Pedro, o Alacian, muita movimentação. Nessa movimentação, um puxa, outro atrai, outro bloqueia. Deu tudo certo nessa jogada. Belo passe do Plata. E o Cebolinha, eu gostei muito do Cebolinha. O movimento da diagonal foi muito bom, mas aquele drible foi, em cima do lateral, foi, pô, cara, providencial. Pra jogada de ser um bonito gol. Se esse time do Flamengo fica engessado, Cebolinha, Pedro, o Wallace e o Plata, ia facilitar a marcação do Atlético, que é uma marcação individual do trabalho do Cuca, aquilo bem característico. Onde um vai, então era aquilo. O Pedro tinha que sair bastante desse jogo, e o Pedro saiu para fazer bastante apoio frontal, saiu para os caras conseguirem ter espaço para passar nas costas dele, para chamar a marcação, e o Flamengo fez isso. O Flamengo fez um bom jogo. Eu só achei aquilo, né? Acaba sendo uma eliminação com vários cis que não entram em campo, e além disso, bom, falar depois é moleza, mas é inevitável. As substituições, nem todas corresponderam ao momento da partida. Então, se hoje pudesse voltar no tempo, tinha que voltar isso. Deveria de voltar as penalidades. Agora, a gente não pode esquecer, cara. Deveria de voltar o Flamengo do Maracanã. O Flamengo do Maracanã, no jogo da ida, ele é um Flamengo medíocre. Que, além de ter entregue um gol que foi dado num confronto como esse, isso pesa e pesou, né? Pois acabou indo para as penalidades. O Flamengo foi medíocre. O Flamengo não teve senso de urgência nenhuma no jogo do Maracanã. Então, num agregado de 180 minutos, o Flamengo foi penalizado mais pelo que fez no Maracanã do que agora na Arena MRV, onde o Flamengo venceu de novo, vale registrar. E isso vale lá pra frente, cara, pra Copa Libertadores. O Campeonato Brasileiro ele não vai repetir o cenário do que aconteceu ontem. A Copa Libertadores repete. São 180 minutos, um jogo inicial agrega ao jogo final, pode ser decidido numa decisão por pênalti novamente, e aí, jogador experiente, como é que vai ficar a situação ali? A perna tremeu? Se a perna tremeu pra bater na Copa do Brasil, na Libertadores, então essas pessoas não estão aptas. E aí, então, o Felipe já tem que saber disso. Porque se o cara ficou com a perna tremendo em Copa do Brasil, na Copa Libertadores, então, meu amigo, nem se compara a grandeza, como é que é, então? Então, assim, pra Libertadores, né? O Flamengo fez uma ida muito fraca no campeonato, na Copa do Brasil, mas muito fraca. E isso pesa num confronto como esse. Ainda teve um erro individual grosseiro que o Flamengo deu a vitória ao Atlético. O Flamengo até poderia ter vencido esse jogo por mais um golzinho, tá? No final ali teve um lance ali, um flerte ali, tá? Mas também poderia ter sofrido, porque acabou o jogo ficando um pouco mais franco. Vamos ver
como o Flamengo sai de fato e continua nessa temporada. Tem muita coisa pela frente. Esse mês tem jogo pra caramba ainda e tem coisas maiores pela frente. Agora, é aquilo, né? Vamos ver essa competitividade do Flamengo e, sobretudo, né, essa emocional, né? Vamos ver se o Flamengo vai ter estabilidade, que é algo que o Flamengo é difícil. O Flamengo ter, mas enfim, vamos ver, vamos acompanhar. Grande abraço, tamo junto, muita coisa pela frente, mas muita coisa. Tamo junto, a gente vai se vendo. Valeu!